Olá, as pessoas que acompanharam o meu trabalho no Observatório da Imprensa, ao lado do saudoso Alberto Dines, sabem que nos últimos anos eu compilei e publiquei diariamente, quase diariamente, aquilo que se chamava o Manual do Perfeito Midiota. E o que era isso? Era a observação diária de como muitas vezes pessoas qualificadas têm dificuldade para interpretar o texto dos jornais, das revistas ou até mesmo o noticiário do rádio e da televisão. Muitas vezes as pessoas recebem uma informação e interpretam segundo o seu próprio viés, segundo a sua própria ideologia e acabam obtendo um conhecimento inverso ao que é realmente a realidade exposta, o que a mídia procurou expor. O que as pessoas não sabem, que vou revelar agora, é que nos últimos anos eu também compilei manifestações nas redes sociais. E acompanhei, anotei, observei, fiz a medição das repetições de manifestações absurdas de pessoas da alta classe média, principalmente de São Paulo, que acreditam em nonsense. Pessoas que recebem, replicam e comentam fake news, não só fake news, mas mitos urbanos, coisas absurdas. É como se tivéssemos mergulhado um campo de insensatez, aquilo que Edgar Morin chamou de o campo de uma loucura não patológica, o campo de uma insanidade não patológica, socialmente aceita, o campo da desrazão. Entre as coisas que essas pessoas acreditam e discutem publicamente nas redes sociais, comentam e compartilham, está, por exemplo, a ideia de que a rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, não é um ser humano, ela na verdade é venusiana, ela é uma extraterrestre, inclusive originalmente ela não teria o físico humano, ela foi transformada, ela seria uma reptiliana, uma coisa assim. Tem gente que acredita nisso. Tem gente que divulga informação de que o vírus, a Covid-19, foi criado com financiamento do investidor Bill Gates, que ele teria o interesse em criar o vírus para depois vender a vacina. Outros, nos mesmos grupos, uma vez, eventualmente a mesma pessoa, em outra ocasião, publica que, na verdade, o vírus foi criado pelo governo comunista da China para dominar o mundo. E como isso aconteceria? Bom, o vírus, na verdade, originalmente não seria um vírus, seria uma bactéria. Ele foi espalhado pelo mundo e depois, quando vier o 5G, as radiações do 5G vão transformar essa bactéria num vírus. E esse vírus vai transformar o DNA das pessoas e transformá-las todas em comunistas. Seremos todos chineses. As pessoas repetem isso. Eu não estou falando de gente desqualificada socialmente, não. Aí tem empresário, médico, advogado, jornalista. Tem um jornalista, pelo menos, no grupo. Comunicadores de outras áreas, juiz, promotor, uma empresária muito ativa, que distribui coisas do tipo a vacina chinesa, ela virá com um chip, um nanochip, conectado por inteligência artificial aos supercomputadores do Partido Comunista Chinês. E quando essa vacina for espalhada pelo mundo, os supercomputadores do Comitê Central do Partido Comunista da China vão ativar esse nanochip através do 5G da Huawei. Vejam bem, altíssima tecnologia. E esse chip passará a registrar tudo o que acontece com as pessoas, inclusive a pressão arterial, doenças e as opiniões das pessoas. E até os pensamentos das pessoas serão transmitidos. Vocês pensam que isso é brincadeira? Não. Muita gente qualificada acredita nisso.
Outra coisa em que eles acreditam, que eu li numa das redes, é que George Soros, o grande investidor George Soros, na verdade é comunista. Estaria interessado num processo de apocalíptico, de destruição da sociedade humana, da sociedade cristã ocidental, e estaria criando ilhas onde só os bilionários iriam viver cercados de escravos. Falando em escravos, uma dessas pessoas postou num grupo qualificado que o racismo no Brasil não é nada comparado com, por exemplo, a situação dos escravos na Grécia. Ora, na Grécia já havia escravos. Aí eu escrevi, mas é diferente. O escravo na Grécia antiga, ele não era pendurado por uma corda numa árvore ou chicoteado porque olhou a mulher do patrão, do proprietário da fazenda, tomando banho no riacho. Ah, mas é assim. As pessoas acreditam nessas coisas e o pior, não só acreditam, elas multiplicam. É como se tivesse mergulhado a sociedade inteira numa espécie de loucura. Uma espécie de loucura. Mas não é loucura, porque não se vê o camburão passando, o carro do Juqueri recolhendo essas pessoas. Pelo contrário, essas pessoas estão por aí investindo, dirigindo empresas, tocando suas clínicas, tomando decisões importantes, julgando outras pessoas no tribunal, atuando como advogados, escrevendo press releases ou artigos, estão por aí. Dizem que jornalistas têm como hobby social a maledicência. Não é verdade isso. O jornalista não é maledicente. Conta-se até em tom de anedota que quando 3 jornalistas marcam um encontro num boteco, aquele terceiro que se atrasa, quando chega, fala, então, estavam falando de mim? Os outros 2 falam, claro, e falando mal. Portanto, os jornalistas são sinceros. E, falando isso, eu gostaria de lembrar uma frase que costumava ser dita por um ex-colega da Folha e do Estadão, cujo nome não vou citar porque ele não me autorizou, que diante de uma circunstância como essa pesquisa, dessa coleta de amostras de insanidades que eu fiz e que eu acabo de descrever, caberia a frase desse meu colega. Tem gente que não relincha de pura modéstia.